O presidente Trump publicou e subitamente apagou um vídeo bizarro gerado por IA sobre algo chamado MedBeds, cápsulas de cura futuristas que supostamente regeneram o corpo e revertem doenças. Os mídia descartaram-no como disparates conspirativos. Trump a divertir-se. Mas por que razão o presidente dos Estados Unidos publicaria algo assim? Não se comete um erro desses por acaso. Não publico acidentalmente sobre medbeds e depois foi subitamente apagado. Mandaram-no apagar? Terá sido intencional? Uma programação a sugerir o que está para vir? Há anos que as pessoas falam das tecnologias regenerativas ocultas, dispositivos que usam frequência, luz, magnetismo, energia para ajudar a curar o próprio corpo. De facto, entrevistei aqui pessoas que assistiram a estas medbeds em ação. Pessoas do programa espacial secreto que viram estas camas em instalações militares a curar pessoas, pessoas a quem foi removido o cancro do corpo. Embora a versão de ficção científica possa não estar em todos os hospitais hoje, existe ciência real sobre luz vermelha, luz infravermelha próxima, PIMF, mitocôndrias, células estaminais, exossomas, inflamação e até reparação de tecidos. O próximo convidado diz que é aqui que interessa. Jonathan Otto dirige a Red Life, empresa que fabrica painéis de luz vermelha que trazem estes princípios regenerativos para casa. E, a propósito, tenho um destes em minha casa. Uso-o quase diariamente. A minha mulher também, e digo-vos pessoalmente, foi um divisor de águas para mim. Não é mentira. É apenas a minha experiência. Então, o que é real? O que é hype? O que está a ser suprimido? Vemos os estágios iniciais da MedBed que as pessoas finalmente esperavam e a entrar nas nossas casas. Jonathan Otto junta-se agora à Red Life. É ótimo ver-te, Jonathan. Bem-vindo de volta. É um prazer, Clayton. Obrigado por me receberes. É uma honra. O prazer é meu. Tivemos-te há alguns meses porque as grandes as farmacêuticas não gostam do que tens feito e outros na luz vermelha. Têm estado a analisar agora porque os estudos revistos por pares, apoiam tudo o que tens dito e as farmacêuticas querem vender fármacos. Não gostam. Não gostam do que fazes e tentam suprimi-lo. Ficas surpreendido? Gostava que fosse, mas é o mundo em que vivemos hoje. E olha, o poder pode corromper as pessoas. E a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. E quando se põe o lucro acima das pessoas, e é a raiz de todo o mal. Por isso, não devem ficar chocadas. Falamos de mais de 100 mil milhões de dólares para o nicho do cancro como um silo. As doenças autoimunes são ainda maiores. E continuamos a somar, indo para trilhões de dólares no total. E temos de dizer: olhem, quem perde se as pessoas curarem uma condição crónica e saírem do carrossel das farmacêuticas? Há uma grande perda aí, e os tratamentos do cancro custam mais de 1 milhão às seguradoras. É um sistema de branqueamento de capitais, fundamentalmente. E se pudéssemos resolver isso, cortávamos as pernas da grande farmacêutica. Versículos bíblicos interessantes, como o Apocalipse 18:23, que diz: A luz do noivo e a vela não brilharão mais por causa das tuas feitiçarias. E a palavra é farmaqueia, onde o comércio, sim, farmaqueia, pelas feitiçarias, pelas suas farmaqueia, onde nações foram enganadas, mercadores grandes da terra. Homens de negócios, ricos da terra. Versículo bizarro. Pelas feitiçarias as tuas farmaqueia, todas as nações foram enganadas. Interessante. Começar com tweet de Trump, de há meses. Fascinante. E eu, informadores do PROG espacial, viram camas médicas em ação, que as viram literalmente em bases da Força Aérea nos Estados Unidos e presenciaram curas. Viram curas a acontecer. Não só uma fonte, várias viram. Trump tweetou sobre camas médicas e depois apagou. Mas há rumores de que o complexo biofarmacêutico vai receber partes desta tecnologia ou tem, Honeywell ou outra. E vão começar a ver cada vez mais tecnologia das camas médicas implementada. O que achou do tweet de Trump sobre as camas médicas? E o que sabe sobre isso? Curioso. Sim, sim. Portanto, sim. Ele fez mesmo um tweet sobre isso.
E era um vídeo de IA, certo? Portanto, ele está meio que a dizer vai ser grátis ao público, coisas do género. E alguns podem dizer, ok, é trolling, certo? E não é trolling, e vou dizer que há no conceito e no estudo do que está a testemunhar coisas reais nesta categoria. E o que sabemos é que a tecnologia remonta ao início do século XX, e o Prémio Nobel foi atribuído a Niels Riebeck Winsen, em 1903. Luz reverteu doenças crónicas autoimunes, neste caso lúpus vulgar. Certo? Mais de 120 anos de investigação documentada, tanto que até ganhou um prémio Nobel. E depois, olhemos para essa altura, 1903. 1910 foi o relatório Flexner com Carnegie e Rockefeller, onde destruíram a medicina naturopática e depois promoveram a revolução petroquímica. E todas estas outras terapias foram silenciadas, foram à clandestinidade, mas avançaram. E temos os dados. E porque precisam de olhar às coisas fundamentais biologicamente e depois ver isto, certo? Portanto, vou referir dados realmente importantes, como o estudo de estaminais em 2022, um ensaio piloto em humanos que mostrou quando luz vermelha nas canelas mediram em poucas horas o número de células estaminais a aumentar quase 3 vezes mais células estaminais, como um aumento específico de 2.278% no número de células estaminais. Células estaminais regeneram tudo, certo? Obtém-se um novo conjunto de células que regeneram sem ter mais um osso velho, sem canela velha, sem coração velho, um novo. Isto é louco. E isto vem apenas da terapia de luz vermelha. Sim, apenas luz vermelha nesse estudo particular. Então, sim, Trump tuita sobre camas médicas, mas tecnologia suprimida. Então, sabemos disto há mais de 100 anos. Suprimida e escondida. Sim. Pelo complexo biofarmacêutico. E eles vão querer rotulá-la como charlatanice ou porque querem medicamentos em vez. Sim, exatamente. Exatamente. Porque é esse o carrossel e há lucro que acontece aí. Se eu puder, sabes, queimar a tua tiroide com iodo radioativo, que é o tratamento médico para a doença de Graves, para o hipertiroidismo, quando dizem, sabes o quê? Demasiado avançado. Queimá-la com iodo radioativo. Iodo vai à tiroide. Tornam-no radioativo. Queimam-na. És cliente vitalício de medicamentos e há muito mais. Pagas por isso todos os meses. Sabes, ao longo de algumas décadas, bem mais de 50 mil dólares, sabes, ao longo do tempo. Há vários esquemas de extorsão que acontecem nesses silos, mas depois tu chegas aos estudos de cancro com luz vermelha. O ensaio piloto de 2006, estudo de linfoma cutâneos de células B, entraram em remissão, novamente, no PubMed em uma única semana. Linfoma cutâneo sob terapia fotodinâmica. E assim teremos as imagens aqui no ecrã para verem do que falo. E depois grandes estudos conduzidos que replicaram isto em larga escala. Estudo de cancro da próstata, publicado na Lancet Oncology. Aumento de 100%. Remissão, evitar cirurgia da próstata. 9 em 10 ficam impotentes. Não quererias obter, tipo, uma terapia barata em casa para prevenir isso, argumentavelmente? Sabes? Obviamente, procuramos coisas que apoiem a nossa posição, certo? Estás no negócio da luz vermelha há muitos anos. As pessoas diriam: o Jonathan procura estes estudos. Certo, para apoiar o seu negócio. O que dizes a isso? Sou cético sobre isto. A sério? Posso sentar-me frente à luz vermelha e ter estaminais e regenerar a pele. Posso regenerar partes do meu corpo. Posso regenerar e parar o cancro. Posso melhorar a minha visão. O que diz aos céticos? Sim, sim, essa é boa. Olha, conflito de interesses é real. Temos de avaliar todos e tudo, e todos merecem a mesma análise, certo? A verdade é o padrão. Partilho informação de fonte aberta. Ou seja, digo os parâmetros usados. Usam a luz nos estudos para as pessoas. Pegar na info e usá-la, certo? Então, sabe, as pessoas obcecadas com o lucro, o que elas fazem é omitir detalhes para não descobrir.
como fazer. É como se tem de usar isto. Tem de usar aquilo. Isso é uma coisa. A outra coisa é que, com ensaios controlados aleatorizados, eles põem uma base falsa ou placebo. Significa que recebe luz falsa em quase todos os ensaios controlados aleatorizados. Têm luz falsa. E então diria: bem, se é como um placebo, porque essa seria a outra razão porque isto acontece, é estranho, por ex. Placebo pode fazer 3 vezes a quantidade de estaminais, aumento de 6, 25 vezes na contagem de exossomas. Quando os estaminais morrem, secretam exossomas. É isso que faz o crescimento. São os exossomas e por isso há um aumento enorme no número de exossomas. Mas em ambientes controlados, e há perto de 10.000 estudos, todos apontam à mesma conclusão. Para mim, é ignoro a arância alguém dizer, sabes, mesmo que todas estas pessoas e a razão pela qual tu tens estudo revisto por pares porque provaste uma falta de conflito de interesses. Caso contrário, não qualificas. Então quem está a encobrir tudo isto, não é? E é uma ameaça enorme à indústria. Por isso, tens de perceber que a razão é as pessoas pensam assim por termos sido muitas vezes desiludidos. Por isso, somos céticos nas coisas erradas e devíamos tentar as coisas, como tu experimentaste agora, há cerca de um mês. Antes da entrevista, eu disse: como te correu, Clayton? E depois eu disse: se tivesses reações estranhas, mas eu só estava, sabes? Estava só a divertir-me, estava a brincar. Depois de falarmos da última vez, Sim, estava mesmo curioso em tentar curar os meus olhos. Tem sido problemas nos joelhos. Por isso disse: está bem, vou experimentar a terapia. Por isso adquiri o painel grande e mencionaste-me para me sentar cerca de 2,5 centímetros ou assim do painel, para ficar perto dos olhos. Desligar a luz azul, que se pode desligar, sim. Tenho estado muito frustrado nos últimos anos por usar óculos de leitura. Odeio isso. Odeio usar óculos. Odeio usar lentes. Ouvi falar dos benefícios na cura dos olhos. Joe Rogan publicou que faz luz vermelha e já não precisa dos óculos de leitura. Por favor, estou curioso nisso. Só faço isto há semanas. Já te posso dizer que reduzi a quantidade de uso óculos de leitura menos 40%, talvez 50%. Uau! Antes não conseguia dar uma olhadela para o relógio e ver a informação. Agora consigo. Há semanas e Natalie também faz, várias vezes por semana. Também usa óculos. Ela também notou um benefício na visão onde está sem precisar tanto. Olha para o relógio, pega no telemóvel e agora pode ver os dados no telemóvel durante pela primeira vez. Nossa experiência recente, algumas semanas a usá-lo. E a minha sogra, que vive no Idaho, adquiriu o painel de luz vermelha, um dos grandes que vocês vendem, quando nos visitava, ao cinema. esse? E ela, sim, esse ali. E ela disse: não acredito. Pela primeira vez, usava sempre óculos no cinema. Não precisei de óculos. Tem problemas de tiroide. Queria para a tiroide. Em poucas semanas, 3 familiares já notaram. Beneficiaram a nível da visão ao fazê-lo. Sento-me a cerca de 2,5 centímetros do painel. Espero fazê-lo bem. Sim, está bem? Sim, está. Eu sei que parece demasiado perto. A parte mais difícil é não adormecer. Manter olhos abertos, 2, 5 centímetros do painel, apagar luz azul, colocá-lo em vermelho e amarelo. Sim, Sentado aí 20 minutos, eu medito ou ouço podcast, sabes? E tem sido uma mudança radical, devo dizer. Uau! Em apenas algumas semanas de uso. Mulher notou o mesmo, sogra também. Pois é, dizer-te isto na entrevista, contar o que tenho experimentado, tem sido notável. Filho começa a usá-lo agora. Teve ambliopia ao crescer, com a visão em que um olho estava quase morto, e realmente tivemos de ocluir o seu olho quando era pequeno para fazer o outro olho começar a trabalhar em conjunto com o outro.
E a oftalmologista com quem falámos há uma semana disse que, sabes, ela, médicos mais no mundo médico, mas ela disse que sim, a par dos estudos de luz vermelha. Existem e usar a terapia de luz vermelha em adição a começar a usar óculos de leitura para fortalecer esse outro olho novamente. Enfim, tudo para dizer, sem lisonjear, mas estamos todos a usar, honestamente. Notei um benefício dos meus. Óculos de leitura. Sabes, ainda os uso. Ainda não. Gostava de os largar, mas ainda não. Há poucas semanas nisto. Espero dar notícias dentro de um ano ou 6 meses. Reduzi o uso deles dramaticamente. É aí que estamos. Vou fixar esse número em 3 meses. Vamos ver o que acontece. Tudo o resto já aconteceu, como eu disse. Diz se estou errado. E por isso eu acho que 3 meses. Quanto menos usares os óculos de leitura, melhor, pois está a tornar os olhos preguiçosos, certo? No sentido em que está a compensar isso, tens de fazer o que tens. Certo? Por isso é que é assim. Sim, estás a dar um pouco de margem para o corpo mudar de forma sistémica. O sangue faz ciclo em 90 dias. Há várias coisas que vão atingir algumas células estaminais demoram, por exemplo, 3 a 4 meses para amadurecer. Exossomas mais rápido. Percebes? Quando falamos de regeneração completa de células mudam e amadurecem totalmente. Falamos de um ciclo. Dá às pessoas boa margem. Estudos que mostro são tipicamente de 4 a 6 semanas. Alguns mais longos, mas é bastante impressionante. Reflexão. Estudos de fibromialgia, 9 meses. Após fazê-lo durante cerca de 5, 6 semanas e descobriram que durou mesmo sem estarem. Luz vermelha contínua. Seria mais terapêutico. Mostrou o resultado obtido em redução da fadiga e da dor durou, o que significa que vai ter um efeito contínuo à medida que o tempo passa. Incrível. Antes de continuar, Clayton, parabéns. Méritos a ti por fazeres o trabalho porque exigiu esforço porque havia outros apresentadores. Naquela altura, que demoraram tanto tempo para abrir a caixa, certo? Já a abriram, certo? Devagar vence. Dar-lhes-ei méritos. Fazem-no. Não chamo ninguém. Russell Brand. Não chamo, não. Russell Brand trabalhou rápido. Jimmy Dore. Não falo delas. Não, brinco, são ótimos. E assim começam a fazer estas coisas incríveis. E é ótimo. E Clayton, olha, algo a celebrar com a sogra. Uma das mais bonitas para mim, ver porque contactaste sobre ela. E penso só, uau, a tua mulher casou-se com alguém especial que se importa, não para te lisonjear nem nada. Mas importas-te claramente com a tua mulher. E estas coisas tornam-nos humanos, levam-nos a dizer, sabes, não vou aceitar que quem amo e me importa sofra. Essa pessoa que Deus me deu. A mulher é a mais importante, por isso estou a redobrar esforços com os pais, com os meus e dela, em todos os aspectos, porque só temos uma oportunidade. Só uma oportunidade. Se descansam na campa ou céu. Conforme cada um vê, olha para todos os que tens e, como extensão dos filhos, dos pais, de quem perdeste. Obrigado pelo trabalho e resultados. Para inspirares, Clayton. Sim, é um prazer. Sou cético por natureza. Quero ir de mente aberta e questiono tudo. É o nosso lema. Se resulta, resulta. Não resulta, mas, por agora, tem sido incrível. Para o nosso público, não me preocupei com as células estaminais, nem com os exossomas, nem com o resto. Tenho a bênção de gozar boa saúde. But, não sabemos o que se passa por baixo. Da superfície. Fala por alguém que é novo nisto, novo nesta ideia dos medbeds e novo em a terapia de luz vermelha. O que está a acontecer? Quando alguém se deita em frente de um painel e usa a luz vermelha aí. O que faz ao corpo? Sim, são ótimas perguntas e destaca, por exemplo, o resultado com a visão. As pessoas que ouvem isto, isso é ótimo. Ótimo, Clayton. Sem problema de visão. Então, ótimo. Não é sobre isso. É sobre a melhoria de cada órgão no seu corpo.
O que vê visivelmente, os olhos dizem algo que acontece no cérebro, pois olhos são parte dele. Nem se apercebem. E há mitocôndrias nos seus olhos, no cérebro, coração e rins. Estes são todos os órgãos vitais que sim. 850 milhões sofrem de doença renal. Não há acidentes de carro suficientes. Isto é sombrio. Para poder, sabe resolver o problema dos transplantes de rim. E o que a luz vermelha faz é horrível. Muitas pessoas estão a dizer: não quero pôr isso na minha carta de condução, o dador de órgãos, porque e se não me reanimarem? Pois, porque alguém quer um órgão. E começa a ficar realmente distópico. Portanto, a resposta a tudo isto é a ciência da terapia de luz vermelha. Mitocôndrias nos seus órgãos, causando a regeneração, a renovação de novas células. O principal mecanismo é que os cromóforos nas mitocôndrias, cromóforos mitocondriais, são receptores de luz, cerca de 25% das células dos órgãos, mas são a central energética da célula. Com energia, as células podem fazer tudo. Sem ela, não podem fazer nada. O que se vê é energia celular. Consigo ver melhor. A energia celular é um mecanismo principal, não o único. Quando as células têm ATP, trifosfato de adenosina, que produzem na presença de luz, podem então inativar as células doentes, apoptose, morte celular programada. As pessoas estão doentes porque as células estão doentes e precisam de apoptose. Assim, está a ciclar o ciclo de vida da célula acelera e consegue libertar todas as células estaminais que são libertadas na presença de luz, o mecanismo de que falamos em relação à tecnologia de cama médica. Quem pensa que a cama médica é tecnologia estrangeira inexistente na natureza, perderam o modelo real do que podemos, o que observamos e o que é científico. E também, para mim, estou a pensar nisso num conceito bastante ateísta. Olhar para o que existe na natureza e acelerar os processos da natureza. E assim, o que estás a fazer é estimular novas células estaminais e exossomas, que são os blocos de construção da vida, e como o corpo comunica e envia sinais, causar respiração celular. Estás a fazer proliferar oxigênio por todo o corpo. É incrível pensar nisso. Depois estás a causar a eliminação de toxinas. As células desintoxicam-se, como mostram os estudos da tiroide, a desintoxicar bromo, halogénios e flúor, o que explica porque provou ser 70 vezes mais eficaz com a luz vermelha, vezes 100. Estudo: tiroidite Hashimoto com 350 participantes, 70 vezes melhor que grupo sem luz vermelha. Equilíbrio da tiroide. Isso tem a ver com desintoxicação e causar a tiroide funciona e produz hormonas. Pensa em cada órgão e o que deve fazer. Ele começa a fazê-lo. Parte incrível sobre. Como o super-homem, sabes? Trancado numa sala escura e sai no filme do super-homem. À frente da luz solar, regenera-o. Terapia luz vermelha, amarelo e azuis? Porque no painel atrás de si pode desligar. Pode desligar a luz azul, porque não quer nos olhos. Sim, correto. Várias definições podem aprender sobre isso. Mas está a imitar o Sol? O que é? Mas mais perto de nós, é isso? Sim, isso sim. Sim, sim, sim. É exatamente isso. E por isso, olhe para as plantas a prosperar na natureza. Animais prosperam lá, ligados ao campo magnético da Terra, equivalente à linha vermelha. Entender PMF, campo eletromagnético pulsado, acho que já o temos. Sim, tapete onde se deita de costas. Sim, duas partes com o painel. Sim. Se deitar numa cama, pode deitar-se no tapete PMF. Certo? Pode ligar essas definições, pode pôr o painel por cima. Então, o que eu faço é partilhar uma imagem aqui. Isto é, temos isto montado tipo no quarto de hóspedes. Sim, tenho o tapete na cama. Não temos hóspedes sempre. Temos isso montado lá. Coloco o painel muito perto de mim e deslizo-o por cima, tipo cama médica. Parece algo de Star Trek. Não te vou mentir. Mostra que tenho mente aberta. Então, a esteira PMF e, enfim, desculpa interromper. Não, foi ótimo, exatamente. Posso continuar essa ideia. Então, a luz neste caso, na luz vermelha e infravermelha, certo, entre 600 e 1100, replicando a parte mais curativa do Sol.
que está mais concentrada no nascer e no pôr do sol. Então replicaste isso, mas aqui está a parte estranha. Empurraste a irradiância para perto de 20 a 40 vezes a intensidade do sol. É isso que precisam perceber. E isto é fácil de provar, certo? Tenho um medidor que vai testar. Vou premir 7 aqui. Vou ligar isto é como a luz solar a sair. Vais ver leituras baixas, certo? Nisso. Vou colocá-lo contra este. Está a 100%. Ponho-o a 20% para as câmaras. Viste-me fazer isso. E depois olha para... Oh, a sério? Espera. Premir 7 para verem. Espera. Não. Fora de campo. Atrás do microfone. Pronto. E vou. Sim. Pronto. Conseguem ver os números aí? Sim. Então está a subir para tipo, sabem? Entre 200 e 300 e depois ainda mais alto. Mas isto está a medir a irradiância. Medidor de irradiância. E vou fazer o mesmo agora. Isto mostra, neste caso, se fizesse uma comparação Sol e aqui, seria astronomicamente maior. Então a irradiância é o que está a causar e, sabem, em média, cerca de 205 miliwatts por centímetro quadrado. Do dispositivo. Então o que estão a ver visivelmente num medidor independente. Agora vou fazer isto com testes. Neste caso, um medidor que está a testar os comprimentos de onda da luz. O estudo mostra agora todos os comprimentos de onda, vermelho e ivre próximo. Prove que estes comprimentos estão no dispositivo e depende de onde aterrei no dispositivo porque luzes duplas com 9 comprimentos. 480, 590, 630, 660, 670, 680, 690, 810, 838, 850, 1060. Vêem-se no medidor. E depois eu podia desligar o Wi-Fi e mostra zero no medidor. Zero EMF do medidor. São coisas que captam o sinal do meu telefone, mas também com o Wi-Fi. Mas durante isto, quando tiver um segundo de pausa, vou desligar o Wi-Fi. E depois verão que fica a zero. Isto é o teste de irradiância. Tenho um medidor aqui. Vou colocá-lo à frente. No PC, começa a apitar. Certo, agora vou colocá-lo mais longe, afastando-o do computador. Ainda capta sinal perto. Podem ver que estava a zero. Aí está. Vê-se que, uma vez que é uma fonte consistente, como a luz é constante, fica completamente a zero. Certo? O mesmo aqui com este dispositivo. Permite afastar-me mais. Computador. Pronto, fica a zero. Portanto, não há EMFs a sair do dispositivo. Dá-vos uma ideia, estão a acelerar isso. E o mesmo acontece com o campo magnético do ímã. Viste o ímã no dispositivo saltar? Ainda não fiz isso. Sim, então, quando fazes isso, vais ver este ímã a voar por aí assim. Consegues ouvir? Sim. Vais ver a saltitar. Estimulas os campos magnéticos, bem como estimulas os cromóforos a receber luz. É aqui que aceleramos. O PMF acelera células estaminais e exossomas no corpo. Sinergia incrível. E eu, o que dizes aos céticos? Alguém a ver, tipo, oh, há sempre quem duvide. Um embuste total, sabes? Não funciona. Quer dizer, é só, olha, lê os estudos revistos e os prémios Nobel. O que dizes é esses. Sim, sim, exatamente. O conhecimento é chave. Portanto, e acho que essas pessoas muitas vezes não estão, às vezes não estão presentes ao que estão a sofrer e a passar. Às vezes, se quiseres, por exemplo, se tivesses um filho com algo crónico e terminal, então pararias de pensar assim e estarias à procura de algo. E verias, sim, isso pode cegar-te pelo desejo de tentar para resolver algo. Fale com o cético. Falas com outro cético, certo? A razão por que sou um bom jornalista de investigação é porque sou naturalmente cético, certo? É uma coisa boa. Mas tu tens uma premissa. Acreditas que, esperançosamente, há alguma forma.
Procura as coisas que deem resultado. Se algo cumprir o critério científico, então inclinavas-te para isso. Mas, por exemplo, algumas dessas coisas seriam como mencionei. Quais seriam os outros estudos, por exemplo, com cancro? Porque se tens um ente querido a sofrer, dirias: sabes o quê? Não estou disposto a ver só isto. E é aqui que mostro os dados sobre isso, onde se vê a combinação de azul de metileno e luz vermelha, que é uma terapia fotodinâmica. Para o cancro coloretal, redução de 99,9% no tumor e um crescimento de 1100% no grupo de controle. No cancro da mama, ablação de 100% e crescimento de 900% no controle. Para o melanoma maligno, 99% de redução no tamanho do tumor e crescimento de 3060% no controle. Foram 2 injeções molares de azul de metileno diretamente no tumor, com luz vermelha e infravermelha sobre a área. Estes estudos são em animais. As que foram feitas em humanos, temos milhares em humanos. As injeções de azul de metileno para lesões de melanoma mostravam que em apenas 5 sessões, 5 em 6 locais entraram em remissão, sob os mesmos parâmetros em humanos. Portanto, são exemplos profundos em curtos. Qualquer cético pode dizer: vou analisar isto como cético e vou experimentar, ou continuar a analisar os dados. Ou, se quiser ver alguns dos maiores estudos sobre visão infantil, existem 41 ensaios clínicos sobre visão em crianças, 6.400 crianças. Luz vermelha travou agravamento da visão. Em crianças, testada contra orto-K e atropina e superou qualquer outro medicamento para a visão. Foi o que o nosso oftalmologista do nosso filho partilhou. Partilhou estudos sobre luz vermelha. Ela está ciente disso. Penso que essas terapias existem. Falo dos mecanismos para o nosso público. Onde é que as pessoas podem adquirir um? Se forem ao site, tem painéis para comprar. Vão dos mais caros aos menos caros. São bastante grandes. Qual é o site? Sim, Clayton. Então é o My Red Light Com, certo? É aqui que oferecemos estas ferramentas. O que temos feito é fornecer a muitos dos médicos do mundo para clientes. Como o Dr. Dan Pompa, programa Pompa com Tiroide, o maior negócio de coaching de tiroide e hormonas do mundo. Grupos como Hope for Cancer. Foi o Dr. António Giménez que escreveu a recomendação do livro Cancer Off Switch. Disse que a minha investigação à advocacia é potencialmente salvadora de vidas, não é só recomendada. É essencial, disse ele. Usam dispositivos para pacientes, para, neste caso, a condição mais desafiante. Não faço essa afirmação, apenas digo que os usam para fins terapêuticos. No acompanhamento destes pacientes, sim. Ia perguntar alguns mecanismos. Vou apenas mencionar isso. É o My Red Light com, se as pessoas quiserem ver mais detalhes, podes falar sobre quanto tempo deve ficar à frente de um. 20 minutos por dia? Podes dar alguns pormenores? Sim. 20 minutos por dia, em dias alternados? Sim. Devem usar, pois quando os envia, eles vêm com óculos especiais. Sim. Se tiver a luz azul ligada, pode desligá-la e não usar. Sim. Dê-nos apenas um minuto para explicar como funcionam os mecanismos. Com certeza. Tal como está a fazer, Clayton. Ótimo, está a posicionar-se à frente. Portanto, colocá-lo-ia no suporte. E se estiver a fazer isso, ou pegaria, por exemplo, na unidade pequena, a minha avó, 87 anos, do lado da minha mulher, dispensou medicação da tiroide. Já não cai devido ao declínio cognitivo. Estava a usar este painel, que é listado como 200 na página. Quando faz a pergunta, as pessoas dizem: Ok, qual o tamanho? Esse é o 600, esse é o 300, este é o 200, este é o 100, certo? Tem tamanhos diferentes. Todos têm os mesmos 9 comprimentos de onda. Têm irradiância semelhante. À medida que aumenta, a potência entregue é ligeiramente superior. Mas continuam comparáveis. E, portanto, o que faria é colocá-lo sobre os órgãos críticos que quer ajudar. Usaria a luz azul, por exemplo, para algo na pele, pois penetra menos. E depois, tudo o que é mais profundo, como os 630, os 9 comprimentos vêm das luzes duplas, certo?
Saem dois tipos de luz, disto vermelho e infravermelho próximo. Aproxima-te bem. Retiras o azul, como dissemos, sem óculos ou de olhos fechados. Podes fechar os olhos com o azul, mas se evitares olhar para o azul, ainda assim eu diria que está bem. Se quiseres ser cauteloso, então isso seria retira-o com os olhos abertos. O UCL, que é o University College London, que referenciamos, mostrou aos 670 nanómetros um comprimento do aparelho pouco comum nos aparelhos e equivalia a uma melhoria média de 17% imediatamente após. Só 3 minutos, de manhã. Podes adormecer após 3 minutos de olhos abertos, se quiseres. 3 ou 45 minutos, o benefício é igual. Dito isto, mais de 3 minutos no cérebro continua a ser benéfico. Depende de ti. O período de tempo seria apenas 15 minutos, 2 vezes por semana. O estudo mostra, sabes, remissão total sem medicação. 20 minutos, 2 vezes por semana. 5 semanas. Uau! Em remissão completa, da medicação para a tiroide. Nem todas no estudo, mas houve algumas que a maioria do grupo recuperou. Normalmente demora mais. Eu faria pelo menos 15 minutos por dia, e é o que faço. Observo o nascer e o pôr do sol. Luz vermelha 2 vezes por dia. Luz vermelha, hora de acordar e hora de dormir. Regulas o sono antes de dormir. 15 minutos de manhã, 15 minutos à noite ou 30 minutos. Estudos Covid longa, Clayton, sessões de 64 ou 84 minutos. Aplicaram 4 numa única semana. Sessões longas, de 1 hora a 1 hora e meia. Remissão completa em 62 pessoas. Sim, total, e estas foram as análises, estudo no ecrã. Mas houve uma resolução total da dispneia, falta de ar, e depois memória e função executiva resolvidas. Houve resolução total daqueles problemas de oxigênio acima de 97%. É por isso que as pessoas estão a morrer. Desenvolvem demência, falta de oxigênio. Como cria oxigênio a luz vermelha? Ativa citocromo C oxidase. Crítica para a respiração celular. Respira tanto, Clayton? Viver sem comida durante bastante tempo e sem água talvez 6, 7 dias, se tiver sorte. Mas por que é que sem oxigênio ficaria com sorte nos 3 minutos? Porque é tão crítico para a função celular, e por muito que respire, a luz é necessária para ativar a respiração celular. Obtém oxigênio no cérebro e houve resolução total de problemas digestivos e déficits emocionais, bem como função executiva e memória. Portanto, quando tem um ente querido com falhas na memória ou sinais de demência, vamos até mostrar esta rapariga. Isto foi há uma semana em Austin, Texas. Tinha 33 anos, arrastava as palavras e não terminava os pensamentos, e dizia disparates, certo? E então tinha isto com CIRS, que é toxicidade por bolor. Outras coisas afetaram tanto o corpo que ela estava, sabe, numa cadeira de rodas. Entrou na manta PEMF de luz vermelha, e foi uma imagem linda porque vês, começou a chorar. Já recuperara bastante. Incrível. Agora formava frases bem. Mas ela disse apenas: eu estou só a sentir células a responder a isto. Por isso chorava. Pessoas muito sensíveis encontram algo que harmoniza o corpo. Teve essa experiência. Novamente, voltando ao tema do Mad Bad, resposta imediata. Nunca senti nada assim. Momento lindo. Processos que resolvem a função cognitiva nas pessoas, tanto a luz como o magnetismo, porque as nossas células dependem destes processos, comunicação celular e magnetismo. O teu corpo funciona de forma completamente magnética. Enviar estes sinais pelo corpo, através de PMF e depois luz vermelha, ondas eletromagnéticas, mas através da luz em vez de um pulso magnético. Frequência da Terra? Encorajo a mergulhar nisso, especialmente se forem céticas, sabes? Como o Jonathan e eu, que somos naturalmente céticos e jornalistas de investigação. Portanto, sim, sabes, só falo da minha experiência e do que vivi nas últimas semanas. Deviam mergulhar e experimentar por si mesmas e, sabe, mergulhe nos dados, nos estudos e faça a sua própria pesquisa, sem dúvida. E saiba porque a grande farmacêutica não quer saiba disto. Não quer que saiba que estas coisas existem.
Querem que tome estes medicamentos e acho que as pessoas estão a acordar para isso, especialmente depois da Covid, sem dúvida. E também a ver os efeitos prejudiciais agora que vemos em coisas como o Ozempic e outros, sabe? Estas outras coisas horríveis. Então, Jonathan, muito obrigado por isto. Novamente, o site é myredlight.com. Teremos links na descrição. As pessoas querem mergulhar mais e ver nisto. Algum pensamento final? Sim, absolutamente. Olhe, a história pessoal, a razão pela qual me tornei bom em saúde foi pelos meus problemas de saúde, certo? Então, os meus diplomas colocaram-me no caminho do jornalismo e do trabalho internacional e de resolver problemas mundiais. Fui embaixador da World Vision. Eu, sabe, jovem cidadão do ano da Austrália e embaixador do ano. É resolver problemas mundiais e encontrar formas isso acontecer e, sabe, era muito trabalho de caridade. E a minha saúde estava a lutar bastante. Doença de Lyme, fadiga crónica, citomegalovírus, vírus Epstein-Barr, febre do rio Ross, febre glandular, náuseas crónicas e a minha mulher também. Teve 3 abortos espontâneos. Começámos a ver todo o tipo de problemas na nossa vida, até no nosso casamento por causa da saúde. Depois, a minha mulher, depressão, ansiedade, tomava medicação para ambas. Chorava até adormecer. Por isso, pensem bem como seria a minha vida. Tive de largar o trabalho, por fadiga crónica nos 20. Tenho 40 agora, certo? Imaginem a minha vida, sem ter encontrado soluções. Sinto-me como se tivesse saído da prisão e a minha alegria é ver os meus amigos, família e pessoas que não conheço e encontro na rua através de programas como este, Clayton. Nada me deixa mais feliz. É o que torna isto divertido, certo? Senão, começa a ficar aborrecido. Se dissesse desculpa, Jonathan, já passou um mês, não notei diferença, mas notei, como a mulher. Somos os dois céticos, por natureza, sim, tal como a minha sogra. Isso deve ser incrivelmente gratificante. Tens razão, Clayton. A mais recompensadora. E sabes, grato pelas pessoas tocadas. Dos anos, chegamos a milhões de pessoas. Produtor de A Verdade sobre o Cancro. Levou-me a criar documentários. Colaborei com cerca de 700 dos melhores investigadores de saúde do mundo. Médicos, médicos naturopatas, todo o espectro. E então obtive tantos dados que ninguém obteria. E entrei em clínicas, encontrei soluções, desenvolvemos dispositivos, aproveitámos o melhor da investigação, que era tão especial, e vimos transformações. Vi, por exemplo, com Shannon, que nunca conseguiria. Correr. Ela é maratonista, ficou acamada com Graves, e em 2 semanas e meia, e são casos anedóticos, mas fascinantes, documentámos o antes e depois, competiu na Maratona de Nova York. Meia semanas depois. Vi a Joanne, de 92 anos, perda total da visão periférica. Falámos sobre visão. Leu uma televisão no primeiro dia. Pensou que mudaram a televisão. Achou que era a televisão. Pôs no canal das ações. Consigo ler. Tenho 92 anos. Vou fazer 93. E ela ficou radiante. Dor neuropática nos pés. Impedia-a de dormir. Isso desapareceu nos primeiros dias. Mas depois vimos uma restauração completa da sua mulvetice, maior treta depois de 2 horas. Consegue sair e comer, mexemo-nos e faz a roupa. Coisas que não conseguia fazer. Dores nas costas de 9 em 10, com apenas um aparelho dispositivo de algumas centenas, que mostrei antes este cinto. Salário de 48 mil dólares, modo pulsante ativado. Eu teve de renunciar, dor forte para trabalhar como massagista e a dor nas costas e ciática foi a zero. E quem diria que isso podia acontecer com algo por algumas centenas, certo? Por isso, a minha mensagem final é pensar na própria saúde e acreditar que vale a pena experimentar. A maioria não tenta, faz coisas porque não sente realmente que pode investir em si própria. Mas ela recuperou, ao longo dos próximos 10 anos, $500,000 em salário para viver. Sobreviver e prosperar. Cuidar de quem ama. Pensa em como pode fazer isso acontecer. E sabe, a minha avó, o que ela gastou no último ano em medicamentos para a tiroide, custariam isso. Nos próximos 10 anos, não precisa gastar isso. Esses $100 por mês, sabe, mais de $10,000 em 10 anos, sabe, $12,000 que ela agora colocou de volta na sua conta bancária.
Se comprar muitos suplementos que não funcionam, mostrei estudo com ferro, selênio e vitamina D3 na tiroide. Cerca de $100 por isso, por mês. Grupo Luz Vermelha, 70 vezes melhor. Grupo sem luz vermelha no estudo. Pense no custo para os suplementos que não funcionam. $100 por mês em suplementos. Isso é, sabe, novamente, outro $1.200 por ano. $12.000 em 10 anos. É muito mais barato. Mais barato. Luz vermelha. E como disse, sabe, custa. Sessão em clínica de luz vermelha. Lhe custaria por um mês de luz vermelha em plano mensal. Na página. Para as pessoas, Clayton, queremos avanços na saúde das pessoas, para poupar e sair da farmacêutica, porque é o sistema caro. Esta é a saída disso e é uma forma de o fazer, que é prática e acessível. Falamos de aceder a MedBed, em casa, sem esperar, sem dizer sim, está a chegar. Está a chegar, dizem há décadas. Digo que já está aqui. As pessoas não querem ver a ciência, para ver como regenera tudo. Gastei $30.000 em células estaminais, sem qualquer resultado. Mas a luz vermelha mudou tudo. O que temos aí na página mudou-lhe a vida, recuperou a mobilidade, ajudou a construir a casa da irmã aos 73. Histórias inspiradoras. Adoro. Bem, vejam, visitem o site, link abaixo. O Jonathan foi o meu convidado. Ótimo ter-te aqui. Espero ver-te em breve. Voltemos a conversar. Vou-te dizer como estou. Espero visão cristalina. Portanto, obrigado pelo que fazes, Jonathan. Ótimo ter-te. De nada, Clayton. Obrigado. Não dissemos os códigos. Podem usar, certo? Ótimo. My Red Light usou os códigos REDACT para 25% de desconto em artigos individuais e REDACT 30 para 30% em packs. Código ativo por tempo limitado. Obrigado, meu. Algo para o teu público. Clayton, és um grande tipo. Tens público leal incrível. Comentários incríveis da última vez. Trocámos mensagens. Dizias, vê a interação. Estão entusiasmadas. Queria agradecer-te e à audiência. Códigos por tempo limitado. Aproveita enquanto está disponível. Agradeço o convite, Clayton. Códigos na descrição. Conduzindo sem anotar. Tudo ficará na descrição. Jonathan, bom ver-te, amigo. Obrigado. Obrigado. Obrigado por verem Redacted. Subscrevam o canal. É gratuito seguir ou subscrever. Se vos foi útil, partilhem este vídeo com um amigo ou familiar. Obrigado e até à próxima.